municípios podem complementar esse marco regulatório com alguns pontos específicos. A partir de então, várias cidades no Brasil começam a regulamentar, e dentre essas cidades está Teresina. Em novembro de 2018, a Prefeitura manda para a Câmara Municipal de Teresina um projeto de lei. No intervalo de um mês, esse projeto ele é discutido, emendas são apresentadas, e em dezembro de 2018 esse projeto foi aprovado. Ficou mais ou menos um mês entre a Câmara e a Prefeitura, e no dia 7, a primeira é que a proibição ou restrição à entrada ou operação das empresas de transporte por aplicativo é inconstitucional, porque ela viola os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Isso quer dizer que limitar a quantidade de motoristas, exigir alvará prévio, licença prévia, dizer que placa de carro só pode ser em um determinado local é inconstitucional. Uma outra coisa que o Supremo Tribunal Federal definiu é que os municípios e Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados na lei federal, que é a 13.640, que foi aprovada lá em março de 2018. Por que o julgamento do Supremo Tribunal Federal é tão importante? Porque estavam acontecendo uma série de exageros por parte das regulamentações municipais que estavam prejudicando muito os motoristas. E isso foi o que tinha acontecido com a lei de Teresina, aprovada depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. A Prefeitura de Teresina publica o decreto 18.602 no dia 20 de maio. Esse decreto, apesar de trazer algumas melhorias na área de compartilhamento de dados, ele mantém o limite de motoristas, com a diferença que, ao invés de igualar a quantidade de licenças de táxi, ele diz que quem estava nas plataformas até o dia 7 de janeiro de 2019 pode continuar nas plataformas. Esse decreto é publicado em maio. Isso significa que ele já ignora 5 meses de motoristas que se cadastraram nas plataformas e que começaram a gerar renda e a trabalhar como parceiros das empresas. É uma regulamentação que ela vale para todas as empresas, e isso faz com que muita gente seja prejudicada. Porque quais são os principais problemas decorrentes da limitação? Primeiro, que milhares de pessoas perdem acesso a essa geração de renda, porque elas não podem mais se cadastrar. Outras pessoas que já estavam cadastradas e que se cadastraram a partir de 7 de janeiro teriam que abandonar as plataformas. Acontece um desequilíbrio no sistema porque o sistema de transporte por aplicativo ele funciona equilibrando a oferta, que é a quantidade de motoristas que está ativa e online naquele momento e que nunca é igual a todo mundo que está cadastrado na base, porque nem todo mundo se conecta no mesmo momento, e a quantidade de passageiros que está pedindo carro. Se a gente tem uma quantidade de passageiros que pode continuar aumentando e uma quantidade de motoristas que fica fixa, a gente passa a operar o tempo inteiro numa tarifa dinâmica. A tarifa dinâmica significa que o preço fica mais caro e, portanto, o passageiro ele começa a pedir menos carro por aplicativo. Quando ele pede menos carro por aplicativo, o parceiro que está rodando começa a ganhar menos porque ele tem menos viagens e ele começa a demorar muito mais tempo para chegar no passageiro que está chamando. Um outro problema muito sério dessa limitação é quem fica. Porque se o decreto passa em maio, o credenciamento acontece entre julho e agosto, e só poderiam continuar na plataforma aqueles motoristas que estavam cadastrados até 7 de janeiro, quem é que vai dizer quais são os motoristas que ficam na plataforma? Certamente não vão ser as plataformas, certamente não vai ser a Uber que vai escolher quais motoristas parceiros terão direito de ficar na plataforma e quais deverão ser excluídos. A gente precisa saber ainda que o decreto, ele operacionalizando a lei, existe dos motoristas CNH com a anotação de que exerce atividade remunerada, o que é uma coisa positiva e que vocês já têm, porque para se cadastrar na plataforma da Uber, vocês já tinham que apresentar. O seguro APP e o DPVAT, que a gente já oferece o seguro APP para todo motorista parceiro, e o DPVAT você já tem que ter, porque está no licenciamento do carro. Exige um curso de formação presencial, e aí é um problema, porque normalmente nas outras cidades,
O curso de formação dos motoristas, ele é oferecido online, você faz na hora que você quiser, no momento que você puder. Um curso de formação presencial significa que o motorista vai ter que parar de dirigir e vai ter que se dirigir a algum local que a S-Trans vai indicar para fazer um curso que vai ter uma duração que a S-Trans vai definir. E nesse tempo, você não vai estar rodando, portanto, não vai estar ganhando. Ele exige certidão negativa criminal, que também não é um problema, porque a gente já faz a checagem de antecedentes, então a gente está negociando com a prefeitura para que nossa checagem seja aceita. E ele exige inscrição no INSS como contribuinte individual e exige que vocês estejam em dia com as contribuições. Isso é uma coisa que vocês já podem dar andamento, vocês já podem, quem nunca teve inscrito no INSS precisa se inscrever. Quem já está inscrito precisa mudar para contribuição individual e precisa ficar regular com essa contribuição, de acordo com a regulamentação de Teresina. O decreto, ele ratifica ainda uma coisa que já estava colocada na lei, que é, os carros aí só podem ter capacidade para até 6 passageiros, só podem ter até 8 anos de fabricação, tem que ter a placa de Teresina e vão ser submetidos a uma vistoria anual. Essa vistoria, ela vai ser feita por locais que vão ser indicados pela S-Tran e ela vai seguir um padrão de verificação de itens que também vão ser definidos pela S-Trans. A gente vai conversar com eles para tentar melhorar esse padrão e esse modelo, mas é isso que a regulamentação diz. Caso vocês tenham dúvidas e queiram mais informações, vocês podem acessar esses contatos que estão aqui na tela. Eu vou passar a palavra agora para a Marina, do time de operações. Bom dia, pessoal, tudo bem? Acho que eu só queria reforçar aqui que a Uber vai continuar batalhando e trabalhando para continuar operando na cidade. A gente está aqui realmente para tirar dúvidas de vocês, informações sobre essa regulamentação. Então, se vocês tiverem qualquer outra dúvida, precisarem de mais informações, a gente tem tanto o nosso canal presencial, o nosso canal online e também temos esses contatos 0800 em qualquer caso de emergência. Agora, no final, a gente vai abrir o espaço para perguntas, vamos responder as principais dúvidas de vocês, mas se algumas dúvidas não forem respondidas, a gente se compromete a dar uma olhada aqui depois, anotar as perguntas e voltar com essas respostas para vocês, tá bom? Então, Gabi, aqui. Primeira pergunta. Vamos lá. Como motorista parceiro, a gente tem aqui uma pergunta. Diante dessa situação de regulamentação, o que eu devo fazer como motorista parceiro até o dia 30 de agosto? Eu acho que a maioria de vocês já está sabendo que o prazo foi prorrogado, o prazo para o credenciamento das operadoras foi prorrogado até o dia 30 de agosto. Se ele foi prorrogado até o dia 30 de agosto, e se a regulamentação fala que são as operadoras que devem informar quais são os motoristas parceiros, a S-Trans não vai começar a fiscalizar até que as operadoras estejam credenciadas e até que se alcance esse prazo de 30 de agosto. Então, vocês podem continuar rodando normalmente, porque, em princípio, a fiscalização da S-Trans, ela só será válida a partir do dia 30 de agosto, que é quando termina esse prazo. É importante que, principalmente, a regularização de vocês junto ao INSS já seja providenciada. Então, para aqueles motoristas que ainda não estão inscritos no INSS como contribuintes individuais, vocês já procurem. A gente já circulou algumas comunicações com motoristas ao redor do Brasil, a gente vai reforçar isso para vocês em Teresina, mostrando como fazer o cadastro, como verificar se já existe um cadastro, e aí vocês tentem ficar regulares com as contribuições, porque essa é uma solicitação da regulamentação daí. Sobre os motoristas que foram cadastrados após o dia 7 de janeiro de 2019. E pensando no decreto que diz que só poderiam ficar aqueles motoristas que se cadastraram até o dia 7 de janeiro. Será que essa pessoa tem chance de ficar na base se ela se cadastrou depois de 7 de janeiro? Essa é a principal luta da Uber. Essa é a nossa principal batalha. A gente não acha justo que algumas pessoas tenham a possibilidade de trabalhar gerando renda, utilizando a plataforma, e outras
percam essa possibilidade. A gente não acha justo que um motorista que tenha se cadastrado depois do dia 7 de janeiro ou que queira se cadastrar hoje seja proibido de gerar renda na plataforma. Então essa é a principal batalha que desde o princípio a gente vem travando com o poder municipal. A gente defende uma coisa que é constitucional. Limitar a quantidade de motoristas já foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E é por essa decisão do Supremo Tribunal Federal que a Uber se pauta. Então a gente vai continuar brigando para que todos vocês que já estão na plataforma possam continuar e para que quem quiser se cadastrar e preencher os requisitos mínimos que a plataforma pede também tenha essa possibilidade de gerar renda com a gente. Bom, gente, bom dia. Quem está falando aqui agora é o Adriano, eu sou do time jurídico da Uber. Eu tô na empresa desde 2016, desde a época que a gente começou a operar em Teresina. A gente acompanhou bastante essa ação do Ministério Público, a ação da OAB. A gente até entrou como um terceiro interveniente nessa ação para ajudar a OAB a conseguir eliminar e conseguir liberar a atividade de vocês. Então, a gente é parceiro aqui de longa data nas ações judiciais. E justamente nesse sentido, tem uma pergunta aqui que é a seguinte: se a Uber vai entrar de forma judicial em caráter de denúncia para barrar alguns pontos do decreto que seria inconstitucional. O que acho que é bom a gente ter na cabeça aqui, gente, é que já existem algumas ações que discutem os aspectos da regulação de Teresina, principalmente esse ponto negativo da restrição do número de motoristas, esse ponto da necessidade do carro ser emplacado na cidade. Tudo isso já está sendo questionado judicialmente em algumas ações populares. A gente não sabe ainda qual que vai ser o desfecho dessas ações. Elas foram apresentadas recentemente, a juíza ou o juiz ainda não deu um parecer final sobre essas ações, então a gente está acompanhando todos os dias essas ações e monitorando. Se por acaso não tiver nenhuma novidade nessas ações, a gente está analisando bem de perto a possibilidade de fato a gente entrar com uma ação em nome de todos os motoristas. O ponto aqui que eu acho que é importante a gente deixar claro para vocês é que entrar com uma ação judicial tem que ser feito com muita cautela e de forma muito estratégica, porque as consequências da gente ter uma decisão negativa são muito ruins. Então a gente tem que acompanhar como é que está se formando todo esse ambiente de decisões, como é que o juiz pensa sobre o assunto, como que o tribunal pensa sobre o assunto, para quando a gente de fato entrar com uma ação, entrar para ganhar. Então vocês podem ficar tranquilos que a gente está monitorando todo esse cenário judicial e quando for preciso a gente vai de fato entrar ou com uma ação em nome da empresa ou de fato contribuindo com essas outras ações judiciais que já estão em curso. A grande dificuldade aqui é que, como a Gabriela já falou para vocês, a gente teve de fato uma decisão do Supremo Tribunal Federal que foi muito positiva, porque ela delimitou o que os municípios podem fazer. A questão é que os municípios tentam de alguma forma driblar essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então a gente precisa de fato pegar a hora certa para mostrar que, olha, o município foi além do que a decisão do Supremo dizia, então essa regulação é inconstitucional. O ponto que eu queria deixar bem claro para vocês é que existe um tempo certo para a gente fazer isso. Se a gente for precipitado, entrar com uma ação e porventura tomar uma decisão contrária, isso pode ser muito difícil de ser revertido lá na frente. Cadastrado funciona, Gente, né? Gabriela de volta aqui. Tem algumas perguntas que estão aparecendo aqui, eu vou tentar esclarecer. A primeira que apareceu aqui, que é relativa à idade do carro. A regulamentação de Teresina, ela diz que quando o seu carro completar 8 anos de fabricado, você tem até 1 ano para trocar o carro. Então, o seu carro acabou de fazer 8 anos. Você tem 1 ano para trocar de carro e pegar um carro que esteja dentro da regulamentação. Ah, meu carro fez 8 anos em janeiro, então agora você tem 6 meses para atualizar essa idade veicular do seu carro. Então, da época em que o seu carro completou 8 anos de fabricação, você passa a ter 1 ano a mais para regulamentar o seu carro. Em outras cidades do Brasil, essa folga não existe. Uma vez que o carro completa 8 anos, ele tem que ser imediatamente trocado. Então, isso foi uma vitória até que foi conseguida. Durante a aprovação da legislação, alguns vereadores apresentaram essa emenda
para que, além dos 8 anos, existisse 1 ano de período de graça. Então, essa foi uma vitória que vocês tiveram aí na regulamentação. Uma outra pergunta que tem aqui é assim, uma informação e uma dúvida ao mesmo tempo. Uma outra empresa entrou em Teresina depois do dia 7 de janeiro. Eu já conversei com algumas pessoas, inclusive com algumas lideranças daí, e assim, o entendimento que a gente tem é que se a lei diz que só podem estar cadastrados na plataforma aqueles motoristas de aplicativo que já estavam cadastrados até o dia 7 de janeiro, esta empresa não teria como trazer, como sendo motoristas parceiros deles, motoristas que tivessem se cadastrado depois do dia 7 de janeiro. Na eventualidade dessa plataforma operar com táxis, a regulamentação de Teresina diz que os taxistas não contam no total de motoristas. Então, pode ser que essa plataforma esteja cadastrando taxistas, mas realmente a gente não tem conhecimento de como é que essa plataforma está operando aí em Teresina. O nosso entendimento, e é o que a gente vai defender, é que se a regulamentação diz que o motorista só poderia estar na plataforma até o dia 7 de janeiro, e essa plataforma entrar com motoristas mais recentes, ou ela não entra, ou então todo mundo fica liberado para trabalhar. Oi, gente, é o Adriano de novo aqui do time jurídico. Uma pergunta bem interessante que foi feita aqui é a seguinte: esse problema só ocorreu na capital piauiense ou a Uber passou por isso em outras cidades? Bom, essa pergunta é bem fácil de responder, porque a gente passou por isso e a gente passa por isso em praticamente 100% das cidades. É algo que, infelizmente, a gente tem que encarar. As prefeituras tentam, de todas as formas, limitar a atividade dos motoristas, e a gente muitas vezes tem que fazer um trabalho junto com a prefeitura, junto com os vereadores, principalmente da parte do time da Gabriela, e caso isso não dê resultado, a gente tem que entrar com alguma ação judicial ou acompanhar o Ministério Público, alguma outra entidade como a OAB, para questionar judicialmente os pontos. Ou seja, podem ficar tranquilos nesse sentido, porque o que está acontecendo aí em Teresina é algo que se repete em várias outras cidades, e em outras cidades que esse problema já estava acontecendo antes. Editou uma regulação muito parecida, que somente carros emplacados em São Paulo podiam rodar na cidade. Ou seja, isso excluiria os carros de locadora, que geralmente é carro emplacado em Belo Horizonte, e também os carros de outras cidades que atuavam na cidade. Foi preciso uma ação judicial para derrubar essa exigência, mas foi derrubada. Então, o nosso entendimento é que essa exigência é totalmente inconstitucional, ainda mais depois do julgamento do Supremo Tribunal Federal que a gente comentou há pouco. O ponto é que precisa, de fato, de uma decisão judicial falando que essa exigência é inconstitucional. Então, isso que a gente está monitorando com calma para ver se ela vai sair tal decisão ou se vai ser preciso, de fato, uma nova ação para isso acontecer. Então, provavelmente nas próximas semanas a gente deve ter uma novidade nisso e fiquem tranquilos, que isso é alguma coisa que a gente está acompanhando diariamente. Gente, para a gente encerrar, porque a gente sabe que vocês têm um monte de coisa para fazer, principalmente sair dirigindo por Teresina para gerar renda e carregar as pessoas de um lado para o outro, eu vou responder mais 2 perguntas aqui. Na verdade, eu vou responder uma pergunta e eu vou passar uma informação para vocês. Tem mais uma vez aqui uma pergunta. Bom dia, o caso dos motoristas que se cadastraram recentemente são impedidos de trabalhar? Se depender da Uber, não. A gente não concorda com a limitação do número de motoristas e a gente não concorda com o fato de que apenas quem estava cadastrado nas plataformas até o dia 7 de janeiro pode dirigir. Então, se depender da gente, não. E é por isso que a gente está batalhando, é isso que o Adriano está falando para vocês. A gente está acompanhando tudo que já existe na Justiça de Teresina e que está para ser julgado, e a gente vai continuar batalhando para que vocês tenham esse direito de rodar. Uma outra pergunta que surgiu aqui, eu vi que tinha umas 3 ou 4 perguntas e que a gente ainda não vai ter a resposta para vocês, mas que a gente vai compilar informações e vai passar para vocês, é relativa àquelas pessoas que hoje trabalham com carteira assinada e que não sabem como vão fazer em relação ao INSS.
Essa ainda é uma questão que está sendo discutida, porque essa exigência de que os motoristas estejam cadastrados como contribuintes individuais no INSS, ela foi ratificada pelo Congresso Nacional não faz muito tempo. Então a gente vai pegar essas informações, essas dúvidas não estão surgindo só aí em Teresina, elas estão surgindo em várias outras cidades do Brasil, e a gente vai montar um informativo bem detalhado para vocês, explicando todos os casos. Quem trabalha com carteira assinada, quem é aposentado, quem é pensionista porque se aposentou por invalidez, mas ainda assim consegue dirigir, quem é viúva ou viúvo e recebe pensão do falecido, como é que fica? A gente vai tentar entender como é que todas essas situações se resolvem e a gente vai voltar para vocês com comunicações tentando explicar tudo. Vamos poder votar a partir do dia 1 no 856 na prefeitura. Pode falar que até o dia 30. Não, pode responder também. Bom, aqui é a Marina de Operações. Tem mais uma pergunta aqui. Vamos poder rodar a partir de agora sem perseguição da prefeitura? O prazo para credenciamento das operadoras era até hoje, mas não sei até o quanto vocês estão informados, mas ontem saiu uma reportagem e, na verdade, o prazo para credenciamento ele foi postergado até o dia 30 de agosto. Então, até lá, podem rodar sem preocupações. E nesse meio tempo, nós aqui da Uber vamos continuar batalhando e trabalhando para tentar ver quais são as opções, como a gente pode continuar operando em Teresina. E com certeza voltaremos com maiores informações para vocês nesse meio tempo. Gente, obrigada pelo tempo de vocês, obrigada pela atenção de vocês e podem contar com a gente e com os times dos experts do GL para tirar as dúvidas de vocês. No que depender da gente, a gente continua junto, continua batalhando junto e continua